Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Um final de semana para lá de especial para nós que adoramos o tênis. Principalmente, é claro, para os brasileiros, com essa incrível final entre Luiz Stefani e Beatriz Haddad Maia no WTA 1000 de Guadalajara. Imagina, em cada lado da quadra, uma brasileira disputando um título do tamanho desse lá da quadra sintética mexicana. A Luiz Stefani acabou levando a melhor, ela fez a parceria com a canhotinha Storm Sanders, a australiana que joga muito bem, muito direitinho, aliás, muito bem escolhida a parceria da Stefani, e a Bia jogando com a sua tradicional parceira, a cazaque Ana Danilina. Começar até falando um pouquinho da Bia, porque a Bia tinha um desafio pela frente, né? Teria que ganhar que ter um resultado muito bom lá em Guadalajara, ainda dá sorte de algumas concorrentes perderem, e a chave dela era muito difícil, né? Imagina, elas enfrentaram a Pegula e a Gauff nas quartas de final, venceram, depois a Krejcikova e a Siniakova na semifinal, um jogo duríssimo, venceram com uma grande atuação das duas, e aí foram para a final já qualificadas para o WTA Finals de Fort Worth. Primeira brasileira a disputar o Finals. Pequeno parênteses aqui, existe a incrível polêmica, velha polêmica, se Patrícia Medrado e Cláudio Monteiro teriam também chegado ao Finals de 1982, mas isso é um resultado que não consta na WTA oficialmente. Oficialmente o Finals de 1982 foi disputado no Madison Square Garden em Nova York, e portanto com apenas 4 duplas, portanto a Patrícia e a Cláudia não teriam jogado esse campeonato. A Patrícia se lembra muito bem claramente que ela e a Cláudia jogaram um Finals em Tóquio, né? E esse torneio, que era um torneio muito importante também, aliás, um torneio extremamente expressivo, até chamado de Campeonato Mundial de Duplas, mas isso oficialmente não é o WTA Finals segundo a WTA. É uma polêmica que a própria Patrícia aqui, conversando comigo, diz que vai tentar verificar junto à entidade máxima do tênis feminino. De qualquer forma, é um resultado incrível para a Bia, que agora encerra o ranking formal. Ela ainda tem a duplas para jogar no Finals, mas ela está neste momento em top 15 dos dois rankings. Essa é uma façanha absolutamente inédita no tênis brasileiro. Nem Guga conseguiu chegar uma condição dessa, né? Ser 15 do mundo, na verdade 13, que ela é de duplas, né? Mas ser top 15 nos dois rankings ao mesmo tempo. Lembrando aí para vocês, são muito poucas tenistas do momento, na atualidade, que conseguem ter grande produtividade tanto em simples como em duplas, né? A Pegula, a Gauff, a Kudermetova, a Krejcikova, são algumas que conseguem essa dualidade, que é muito difícil. Claro, o circuito feminino é um pouco menos exigente pela questão de não ter os 5 sets nos grandes slam, mas mesmo assim nos torneios tradicionais é difícil você manter uma grande qualidade nas duas classificações. Portanto, a Bia, além desses rankings extraordinários, tem essa façanha totalmente inédita do tênis brasileiro. Ela tem, então, o segundo maior ranking de simples da história do tênis brasileiro, desde que os rankings foram criados, né? Só o Guga chegou ao número 1, atrás dele agora só tem a Bia como número 15 de simples, e ela é a sexta melhor no ranking de duplas. Ela está em 13º, nós temos outros 5, né, que chegaram no top 10, entre homens e mulheres, e ela é a sexta melhor em duplas. Me perguntaram aqui se a Bia tem chance de chegar ao top 10 durante o Finals. Tem, mas é uma tarefa difícil, porque as suas concorrentes diretas, que estão logo acima do ranking, também estão no Finals, né? Então é o caso da Elise Mertens, é o caso da chinesa que fez agora a semi dela, deixa eu pegar o nome da chinesa que me fugiu, a Yang, né? A Xuanshan Yang, a Ludmila Kishenok também está no Finals. Então é difícil. A própria Ana Danilina está à frente da Bia, né? Ela tem uma atuação um pouquinho superior à da Bia, é cerca de 100 pontos acima da Bia. Então, qualquer campanha que a Bia fizer boa, ela carrega a Danilina junto com ela. Então, é bem difícil para a Bia terminar no top 10, embora não seja totalmente, matematicamente pelo menos, impossível. Até o 9º lugar do ranking, eu acho que está em aberta disputa durante o Finals. E acho também extremamente importante a gente destacar aí a
a atuação da Luisa Stefani, né? A Luisa que só jogou seu quarto torneio desde que ela voltou, um ano parada, aquela contusão terrível no US Open do ano passado. A Luisa voltou cautelosamente, já tinha ganhado o torneio em Chennai lá quando ela jogou com a Gabriela Dabrowski, mas era um torneio Chennai, um torneio menor, as duas foram lá, elas são excelentes duplistas e dominaram completamente o torneio. E agora a Stefani chega na final do WTA 1000 com uma parceira nova, essa canhotinha Sanders, como eu disse antes, que joga muito bem tênis. Aliás, a Sanders hoje é número 9 do mundo, com essa campanha feita no México junto com a Stefani, e aparentemente as duas vão aí para a temporada 2023, o que seria uma boa para a Luisa, né? A Luisa sobe agora para 55 do mundo, ela praticamente não precisa mais do ranking protegido, nem mesmo para jogar o Australia Open, então ela me parece agora está mais tranquila em relação a duplas, né? Então ela vai poder entrar na maioria dos grandes torneios, talvez um ou outro, principalmente os torneios 1000, que restringem um pouco mais a chave, ela ainda precisa do ranking protegido. A regra diz que ela tem 9 meses para usar o ranking protegido, então dá uma tranquilidade maior para a Luisa, que olha, jogou muito bem, teve umas falhazinhas, tanto na semifinal quanto na final, na hora de fechar o jogo, na hora de fechar um set ali, no saque, errou uma bola ruim, fez uma dupla falta. Claro que está faltando ainda ritmo de competição para a Luisa, mas dá para ver muito bem que ela está super bem, atleticamente super bem, veloz na rede como ela sempre foi, fazendo excelentes voleios. A cadeira de evolução que ela dá em slice, ela fez muito isso na final contra a Bia, principalmente no saque da Danilina, né, que era um saque menos contundente. Ela vinha com aquela devolução em slice de direita, aprofundando a bola e já avançando para a rede. Então eu acho que a Luisa já recuperou muito do seu grande tênis, e isso é uma excelente notícia para nós aí, então, tendo duas jogadoras de excelente nível no circuito de duplas também. Lembrar aí que, com a conclusão de Guadalajara, também se ficaram definidas as 8 participantes do Finals de Simples, né? Falamos por enquanto aqui de duplas, agora o Finals de Simples feminino. Então temos aí o quadro definido, e sempre é bom vocês lembrarem como é que é feito agora, como é que é feita a competição. São 8 participantes, serão 2 grupos de 4 em que jogam todos contra todos dentro do mesmo grupo, saindo 2 para a semifinal. E os grupos são sorteados de maneira 2-2. Então, Iga e Onjabeur encabeçam os seus grupos. A Iga Swiatek e Onjabeur encabeçam os grupos. A 3 e a 4 são sorteadas. A Pegula e a Gauff, cada uma vai para um lado, ou para o lado da Iga ou para o lado da Jabeur. Mesma coisa acontece com a Sakkari e com a Garcia, cada uma vai para um lado. E por fim, a Sabalenka e a Kasatkina, que também são sorteadas, uma para cada lado, né? Então podemos ter grupos fortíssimos, né? Pegar um grupo aí com a Iga, com a Pegula, com a Garcia, com a Sabalenka. A Sabalenka quase ficou fora ali, né? Ela perdeu rápido ali em Guadalajara, ficou tendo que fazer contas ali, conseguiu classificar, mas é bem legal que ela se classifique, porque ela é o tipo da pessoa, da tenista que precisa de muito ritmo, de muita confiança para jogar bem pelo estilo dela, né? Então vamos ter aí um finals bem interessante na simples e obviamente muito histórico, importante para nós brasileiros, com a presença da Bia nas duplas. Mas o final de semana também foi extremamente interessante no circuito masculino. O que é que nós tivemos aí, minha gente? Tivemos a vitória de 3 dignos representantes da nova geração em 3 ATPs diferentes, 2 jogados em quadra sintética coberta e o outro em quadra sintética aberta, e 3 dignos representantes da nova geração e nomes que a gente realmente pode apostar que tem um futuro de grandes resultados no circuito, né? Eu destacaria entre esses 3 campeões do fim de semana o dinamarquês Roger Rune. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ele passa a ter a orientação mais próxima do Patrick Mouratoglou que já tinha dado um tempo ali quando a Halep informou que ela não terminaria a temporada, então ele decidiu dar uma ajuda para o Rune. Depois nós ficamos sabendo aí que na verdade houve o caso de doping da Halep, uma coisa muito chata, que já a contraprova também acusou. Deve haver uma punição pesada para ela. Eu acredito que pelo menos 2 anos de afastamento, que seria muito ruim para a Simona Halep. Mas, enfim, voltando ao Rune, então ele passou a ter essa proximidade maior com o Mouratoglou, que é um cara que transmite muita confiança. É um cara que conhece muito de tênis, é um cara que tem um nome enorme no circuito e que transmite. O que o Rune precisa? É de cabeça no lugar, né? Ele é um garoto de extrema qualidade, porém muito explosivo, sai muito fácil de jogo. E o que nós vimos nessa campanha dele lá em Estocolmo foi justamente isso, um jogador muito forte na base, aliás,
prestem atenção no Rune jogando, hein? Olha, se vocês tiverem a oportunidade de rever os jogos ou de ver as campanhas dele daqui para frente, como o Rune está jogando cada vez mais parecido com o Carlos Alcaraz. Muita perna, golpes de base extremamente pesados da base, tentando sempre ser agressivo do fundo, fazendo transição para a rede. É muito parecido com o que o Alcaraz está tentando impor no circuito. Ele, aliás, é o Alcaraz que jogaram muito juntos no circuito juvenil, né? Então eu gostei muito de ver ele jogar por essa qualidade técnica e por estar demonstrando uma postura mental mais interessante. Com 19 anos já está com 2 ATPs no currículo, e vamos lembrar que já foi a segunda vitória dele sobre o Tsitsipas, né? A primeira lá em Roland Garros, saiba e tal, mas uma grande vitória dele lá em Roland Garros. O Tsitsipas, afinal de contas, era o vice-campeão, né? Defendia o vice-campeonato, e o dinamarquês o venceu, e agora voltou a vencer num piso em condições bem diferentes, um pouco mais veloz, né? E o Rune havia ganhado seu primeiro título em Munique desse ano, no Saibro de Munique, em cima do Alexander Zverev. Então são títulos imponentes, né? Não são quaisquer títulos que o Rune venceu. Gostei demais dele e acho que se a postura mental dele continuar assim serena, esse garoto vai subir cada vez maior. Agora ele já é 24 do mundo. Também muito legal e importante destacar o Félix Auger-Aliassime, o Felix, né, como eles gostam de falar em inglês, né? Ele é um canadense de origem inglesa, né? É um canadense de origem africana, francesa. Ele fala mais francês do que inglês, mas oficialmente no circuito ele é o Felix. Então o Aliassime conquistando o título lá na Antuérpia. Vamos lembrar que o Aliassime perdeu 8 finais seguidas até Roterdã desse ano em fevereiro. Aliás, também, não por coincidência, quadra sintética coberta. E depois de Roterdã, que ele finalmente quebrou esse problema que ele havia, né, que era não conseguir, né, se desempenhar bem. Até então, ele fez 8 finais e não tinha ganhado um 7 nas 8 finais, né? Ele ganha Roterdã e parece que daí ele dá esse salto mais importante, maior. Ele fez Roterdã. Essa já é a sua 4ª final e ele ganhou 3 das 4 finais, né? Ele só perdeu em Marsella, depois ganhou em Florença e agora ganha em Antuérpia, seguidamente, todos em quadra sintética coberta. Então, olha, assim, também é um jogador que me mostrou ao longo desta temporada uma grande evolução. O saque dele melhorou absurdamente. Então, o primeiro saque dele está realmente decidindo o jogo, e aquela questão das duplas faltas cada vez estão menos contundentes, estão aparecendo menos. Vocês se lembram muito bem que, olha, assim, no momento do aperto, no momento que precisava confirmar um saque, no momento que o jogo estava duro, vinha uma dupla falta e complicava toda a vida dele. Isso não tem mais acontecido. Pode ser muito bem o dedo do Tony Nadal nessa história, lhe dando tranquilidade, passando uma técnica melhor e lhe conferindo essa tranquilidade para jogar. E eu vejo o Aliassime evoluindo sempre, né? Talvez mais lento do que eu imaginava quando ele surgiu com aquela tão jovem no circuito, com aqueles resultados de Challenger, foi rapidamente para a ATP e tal. Talvez todo mundo esperasse uma explosão mais rápida do Aliassime. Ele foi um pouco mais passo a passo, até talvez porque ele tenha tido essa sequência infeliz de vices-campeonatos. Porém, eu acho que ele é outro garoto que está no caminho certo, né? Está se fixando ali no top 10, está muito perto de chegar ao Finals, né? Está lá em 7º lugar, está brigando pela vaga, principalmente com o Taylor Fritz, e agora até ganhou uma distanciazinha, vai poder respirar um pouquinho, mas tem 2 torneios grandes pela frente, então se ele não for bem nesses 2 torneios e o Fritz for melhor que ele, ainda pode haver essa troca de lugar. Lembrando que eu falei em 7 porque o 8º lugar é do Djokovic, que tem direito pelo regulamento. E por fim, eu quero destacar também demais a campanha do Lorenzo Musetti lá em Nápoles, né? Nápoles, que foi um novo ATP, entrou aí de última hora no circuito depois do cancelamento da fase asiática, e aí virou uma festa completa, porque Nápoles, Itália e tal, e ver 2 italianos na final. Nápoles teve aquele problema no comecinho da semana que o piso não deu certo, tiveram que trocar o piso, trazer de última hora de Florença, uma confusão generalizada, mas felizmente conseguiram concluir o campeonato sem maiores problemas e tiveram essa felicidade de ter 2 jogadores da casa, 2 jogadores de grande potencial, de muita popularidade na Itália, decidindo o campeonato, né? E o Musetti ganhou do Berrettini, grande amigo dele, grande amigo pessoal. O Berrettini sentindo problemas físicos. Aliás, o Berrettini está sempre com problemas físicos, né? Ele não consegue embalar. Quando ele está começando a jogar bem, vem um problema físico para ele. Agora ele teve um problema aparentemente no pé esquerdo. Não houve muita explicação sobre qual seria esse problema. Mas enfim, ele
ganhou uma semifinal ali do jeito que deu, e na final, como o Musetti fizeram um primeiro set bem equilibrado, depois o Musetti sobrou. O que eu gosto muito no Musetti é exatamente esse jogo muito versátil que ele tem, né? É um jogador com backhand de uma mão só, né? De todos esses que eu estou te falando, ele é o único que tem um backhand de uma mão só. Ele pode fazer muito bem slice, combater um topspin, pode ser agressivo, pode jogar na defensiva. Ele tem muito jeito para jogar. É um jogo bonito de se ver e é um jogo muito talentoso. Ele vai para curta, ele vai para slice, ele vai para frente, ele vai para trás, ele se defende, ele ataca, ele é muito completo para jogar. O Musetti tinha dois problemas que eu espero que ele tenha começado a resolvê-lo. O primeiro era a cabeça. Um jogador muito explosivo, saía muito fácil de jogo, se perdia no meio da partida, às vezes dominando o jogo, um lance ali já tirava ele do jogo, bem ao estilo Nick Kyrgios. E mais grave que eu achava ainda era a questão física. O Musetti cansou de perder jogo porque chegava no final de um jogo apertado, um terceiro set apertado, ele acabava o fôlego dele, né? Então esses dois problemas ele precisa resolver se ele quiser realmente encarar um circuito de top 20 para frente, né? Aqui já foi o segundo título de ATP do Musetti e eu acho que isso é o que dá confiança, e se ele trabalhar realmente o físico, que óbvio que a equipe dele sabe que ele tem que fazer isso com muita urgência, acho que esse também é um garoto para dar muito trabalho daqui para frente no circuito, né? Então aí, Rune 19 anos, Musetti 20 anos, assim 22 anos, novíssima geração, brilhando esse final de semana, e olha, eu fiquei bastante feliz com isso. Por fim, para terminar esse podcast, vamos colocar aqui no ar uma entrevistinha com o Wilson Leite, o carioca que venceu nesse final de semana o Future realizado no Rio de Janeiro Country Club. O Wilson Leite está com 30 anos, quer dizer, não é nenhum novo nome no tênis brasileiro, mas sempre é importante ver essa batalha que esse pessoal tem com maior idade ainda brigando no circuito. Quem entrevista o Wilson Leite aqui para nós no podcast Tênis Brasil é a jornalista Daniela Giuntini. Dani, é com você. A gente está aqui hoje com o Wilson Leite, que acabou de ganhar nesse domingo o título do BTG Pactual Tennis Classic aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, queria saber de você, Wilson, como foi essa semana aqui para você, ter enfrentado um amigo, um jogador experiente, que você contasse um pouco para a gente. Bom, é sempre bom jogar em casa, o clube, o country, as quadras são muito boas, então se sente muito bem. Paisagem é linda, então não tem muito o que reclamar, né? Comecei o torneio não sentindo tão bem, mas fui crescendo na competição. E hoje muito feliz, foi um dos meus melhores jogos, foi na final. Felizmente com um amigo, mas acabei levando a melhor e muito feliz com o resultado. E o primeiro título da temporada, né? Isso também. Eu fiz alguns bons resultados, mas não tinha levantado nenhum caneco, então é sempre uma sensação especial. Conta pra gente, agora com 30 anos e com tantas temporadas no circuito, qual que é a motivação para continuar seguindo a carreira? A motivação é amor pelo esporte e acho que colocar metas, né? Tem objetivos que eu quero alcançar e... Quais são esses assim. objetivos? Roland Garros ano que vem. Sério? Exatamente. Ótimo. Você agora até o final da temporada que você joga e o que você vislumbra para o início da próxima? Eu devo jogar mais uns 3 challenges e talvez mais 2 futures até o fim do ano. E aí depois já chega Natal, já não tem mais semana para jogar e devo emendar já no começo do ano que vem e tentar bater as metas, digamos assim. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.